Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar o programa Fala Vereador, requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara. E nesta edição eu recebo aqui no plenário do Poder Legislativo, local amplo, arejado e a uma distância segura, é sempre importante reforçar, o vereador Sabará, do distrito de Potunduva, do PSD. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Olá, sou muito grato pelo mais uma vez o convite e estou disposto a responder as suas perguntas. Vereador, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui falando sobre uma sugestão que o senhor fez ao prefeito municipal, à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social também, para que os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, elas sejam utilizadas pelo município como se fossem empregadas, contratadas pelo município para a realização de uma limpeza das margens do Rio Jaú, para o cultivo de hortas comunitárias na cidade. A ideia do senhor é proporcionar não só a possibilidade de um trabalho para essas pessoas, mas também de profissionalização e até aprendizado de uma profissão? Sim. Muitos desses moradores de ruas, às vezes eu não tenho, às vezes, o contato, né? Como alguns amigos vereadores também não têm. Mas, às vezes, no meio deles, tem muitas pessoas que, às vezes, tinham alguma profissão, que ficou perdida por alguma situação. E essa situação, essa sugestão, seria uma maneira de incentivá-lo, eles, novamente a voltar numa atividade de emprego, que seria uma situação para eles se iniciarem, pensar em uma situação, para eles terem uma remuneração e que seria de grande avalia, né, para a cidade, né, para o Rio Jaú, né, porque se você analisar o Rio Jaú, às vezes tem muitos pontos deles que está muito assorado, muita sujeira. Então seria uma maneira deles estarem ajudando a população, ajudando a cidade, ajudando a prefeitura. Eu acho que seria de grande atenção. Sobre as hortas também comunitárias, eu acho que seria interessante para eles também, que às vezes eles poderiam ter o que eles produzissem, eles poderiam consumir, e às vezes muito deles, às vezes, poderia ingressar, ser um agricultor, né, se motivar a fazer parte dessa situação, que eu acho que seria de grande interesse, tanto para eles, tanto para a população, e às vezes a gente poderia ver muito deles, a gente ter no espaço, né, no espaço da feira, ter o espaço deles como a horta dos moradores de rua, uma banca dos moradores de rua, acho que seria muito interessante. Vereador, ainda nessa questão de horta comunitária, em visita à escola Ângelo Ronquezel, o senhor sugeriu a implantação de uma horta ali no prédio, dentro da estrutura ali da escola, que poderia não só, além de ofertar as hortaliças, né, aos alunos, enfim, aos profissionais que ali trabalham, mas também fazer com que os alunos aprendam um cultivo. Eu sempre falo para as pessoas assim, que às vezes tem certas sugestões, certas visões que a gente tem, que é de grande avalia, tanto para uma criança, tanto para quem trabalha, tanto para as pessoas, para os pais, né? E às vezes é o filho que vai ter uma sessão. E eu, que eu estava acompanhando uma limpeza dos funcionários da secretaria lá do distrito, e a gente percebeu que a terra, né, o local que a gente estava limpando, é uma terra frutífera, boa, uma terra que tem bastante resto de sobra de folha, que ela penetrou na terra e fica uma terra muito boa para se plantar. E o funcionário comentou e eu acabei observando essa situação e fiz um comentário com o diretor da escola, né? E de uma visão, de uma sugestão. Só que essa sugestão é uma coisa que você teria que implantar devagar, uma coisa que às vezes você deveria fazer um canteiro, fazer as crianças junto com os professores, às vezes achar um momento para essas crianças poderem estar se incentivando e começando a aprender desde cedo a cultivar, a plantar alguma coisa que vai ser de grande avalia tanto para casa como para a escola, para uma merenda. Eu acho que seria muito interessante. Vereador, o senhor vem solicitando um empenho maior por parte da CPFL na troca de lâmpadas queimadas nas vias públicas aqui da nossa cidade. O senhor, inclusive, sugere que essa troca seja feita no período noturno. Exatamente. Por exemplo, no distrito ou aqui em Jaú, mas como a gente é morador de lá, a gente já viu muitos amigos nossos também aqui questionarem, fazer requerimento de pedido de troca. E lá no distrito também, a mesma situação. Então,
de uma visão, às vezes assim, uma interpretatividade minha, eu acho que a melhor parte para você analisar e confirmar onde que está essa lâmpada queimada são na parte noturna. Eu não sei qual será a resposta, né, da CPFL, se há alguma dificuldade de o trocador, o eletricista, naquele carrinho que sobe, leva eles para cima, se eles têm alguma dificuldade, né, para trocar. Mas se acontecer, se der certo, eu acho que é uma sugestão muito boa, que eu acho que você acabaria com o problema momentaneamente, né? Do momento você já trocaria, você já veria que ficou claro, você partia para outro. Então assim, porque andando às vezes no distrito lá, eu ando às vezes no distrito, como às vezes o vereador Jefferson, o secretário lá, e a gente observa às vezes as ruas, né? De frente com a secretaria lá do distrito, eu acho que tem umas 3, 4 lâmpadas queimadas. E já foi feito na avenida, já foi feito esse requerimento. Tem um outro bairro lá que também, na Cachoeirinha, que a gente já fez algum pedido. Então assim, ele tem uma dificuldade Então eu acho que esse momento, que essa sugestão, ela será de, não só para lá, como na cidade inteira, é troca momentânea. Subiu, está queimada, parou, trocou, acendeu, fica bom para todo mundo. Vereador, o senhor sugeriu também ao prefeito municipal que elabore uma proposta visando a instalação de calhas e cisternas para condução, captação e armazenamento da água da chuva nos prédios públicos municipais. Qual que é a ideia do senhor? Que nem eu sempre falo, às vezes numa escola ou numa horta, às vezes no tempo de seca, você vai ter essas dificuldades, né? E agora sim, e às vezes você poderia economizar agora igual uma horta. Se você cria essa situação, que tem muitos prédios que eles têm um espaço que dá para você pôr uma calha, pode ser usada, e você coloca tambores ou um tanque, e você começa a captar a água dessa chuva, que depois ela pode servir para uma limpeza de uma quadra, para uma horta comunitária, uma horta do município, uma horta de escola. Eu acho que é muito interessante. Como no Rio Jaú, né, eu acabei observando, às vezes o Rio Jaú, ele tem um espaço que daria para colocar grandes tanques. Por quê? O que acontece às vezes quando chove muito em Jaú, o Rio Jaú submerge, que ele pega muita água de chuva, água de enxurradas. Então assim, teríamos um sistema de colocar uma bomba que quando ele começasse a atingir um nível que ele ia submergir e atrapalhar, encher alguns bairros da cidade, essa bomba tocaria essa água para os tanques. E esses tanques jogaria de um para o outro, conforme ele fosse enchendo, sem poder usar, só a bomba só. Depois, na hora de tirar, um espaço que você levantaria um tanque um pouco mais alto, que caberia um caminhão, você abriria uma válvula, e essa válvula escoaria essa água desse tanque, e a gente só ia pagar, talvez, só para mandar. Então, eu acho que seria de grande interesse, eu acho que ajudaria bastante. É um estudo, eu vejo alguns amigos, às vezes, questionar, né? O seu Paulo Gambarino, acho que fez um comentário que agora vai ser o tempo de estiagem, mas para um futuro a gente pode ter esse problema. Então eu acho que é uma coisa muito interessante para se pensar. E seria um conjunto, né? A limpeza do Rio Jaú, você pegar a água de chuva, né, água de enxurrada, nas canaletas, às vezes dos prédios públicos, e depois você poderia ser reutilizada, né, para essas situações. Limpeza de avenida, limpeza de quadra, às vezes jogar numa horta comunitária, eu acho que seria de grande interesse. É uma preocupação ambiental bastante válida, né? Vereador, o senhor foi eleito, né, como representante ali do distrito de Potunduva e está sempre atento às demandas daquela comunidade. Uma dessas demandas é a limpeza. E esse trabalho de limpeza já começou lá no distrito? Dentro de uma situação, né, do que tinha, né, a Secretaria do Distrito estava tentando corresponder. Mas às vezes estava tendo bastante coisa, bastante galho, agora está tendo tinha bastante entulho, né? E foi criado lá com o secretário, ele até acho que jogou em redes sociais para as pessoas não estarem jogando galho, cortando, né? Tem as pessoas que apodam árvores, então assim, e foi agora, né, graças a Deus, tem uma empresa agora que acho que pegou essa parte de galho, e lá no distrito agora tem um caminhão, né, que está retirando esses galhos, né, porque assim, todas as vezes que você passa num monte de galho que foi cortado, quando a folha está marronzada, é que já faz um bom tempo. Quando ela está verde, é que foi de um dia para o outro. Então assim, está tendo esse caminhão, a gente está acompanhando lá, o vereador Jefferson, secretaria, a gente está acompanhando e sugerindo.
Então começou na parte de baixo da cidade, está subindo, né? Está vindo. Então assim, está sendo de grande avalia, vai ter um tempo ainda, mas eu acho que vai estar ficando bom. Eu acredito que a gente pede também a conscientização também às vezes das pessoas, que quando for apodar alguma árvore, sempre avisar a secretaria do distrito para eles estarem sendo informados, porque senão o caminhão passa e aí a pessoa cortou, né? Então aí tem agora a parte dos entulhos, que eu acho que vai ficar bom. A gente vai demorar um pouco ainda, mas estamos no caminho certo. Além disso, o senhor tem solicitado ao Poder Executivo Municipal uma atenção especial às praças esportivas do distrito de Potunduva e de Jaú, de uma forma geral. Eu observo assim, que já faz mais ou menos um ano que está essa pandemia e se parou tudo, né? Eu era um instrutor de futebol, eu não posso me envolver, não me envolvo, no momento não apoio ninguém, né, a participar porque são aglomerações, mas eu acho que essa parte, por exemplo, não as partes dentro de uma quadra, dentro de um campo, mas um campo que precisa consertar um alambrado, dá para se fazer, um campo que precisa soldar uma trave, dá para se fazer, um campo que às vezes precisa de uma grama, uma quadra que precisa reformar um banheiro, levantar uma parede, consertar uma trave. Eu acho que essas partes, né, que nem algum amigo nosso citou aqui do SANI, né? Acho que foi o amigo Chupeta que comentou da cobertura do SANI, eu acho que é interessante. Acho que na Nova Jaú também, eu acho que eu fiz um requerimento de uma praça de esporte da Nova Jaú, que dá para agora no momento, no Santo Ivo, e sim outras praças de esporte, que eu acho que seria o momento de a gente ter partido para esse lado, para esses concertos, porque muitas delas estão sem atividade. Então eu acho que era um momento interessante para manter essa manutenção. Quando voltar, você tem essa situação tudo em ordem. Vereador, bom, a gente já está quase com o tempo esgotado aí, faltam aí cerca de 40 segundos, pouco mais de 40 segundos. Eu quero abrir espaço agora para as considerações finais do senhor. Qual a avaliação que o senhor faz desses 100 dias de governo da nova administração e também dessa nova formação da Câmara? Tá, eu assim, estou feliz, né? Estamos felizes, né? A gente gostaria que tivesse até melhor, né? Mas dentro das dificuldades que o governo do senhor Ivan está enfrentando, nós estamos vendo que a gente está no caminho certo, né? A gente está tentando ajudar o senhor Ivan em sugestão, em dar opiniões, todos os vereadores, cada um com uma maneira de pensar. Então, assim, a gente poderia estar melhor, né? Então, eu sempre estou comentando com as pessoas, eu acho que se o senhor Ivan não tivesse tido essa situação de pandemia, o nosso governo, o governo do Ivan, desse governo novo, a gente teria feito bem mais coisas, tanto nos bairros como no distrito. Eu acho que teria sido de mais importância. Mas como a gente está enfrentando essa dificuldade com essa doença maligna, né? Essa que está causando percas, como eu tive, como muitos amigos tiveram, a gente está tendo essa dificuldade. Mas eu creio em Deus, que Deus vai nos abençoar, a gente está indo no caminho certo. Eu creio que a gente vai conseguir o êxito que cada um se propôs ao governo do Ivan a ter o sucesso. Tá certo. Este, portanto, foi o vereador Sabará, do distrito de Potunduva, do PSD. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e até a próxima.